Olá, você vai assistir agora a gravação do meu comentário para as emissoras de rádio que terão publicado esse comentário na manhã desta terça-feira. Então vamos lá. Bom dia. O presidente Bolsonaro sancionou a medida provisória que abre os céus brasileiros a companhias de capital 100% estrangeira, para aumentar a concorrência e ver se barateia o preço da passagem. Vejam só, do Rio de Janeiro para Berlim dá 3.200. Do Rio de Janeiro para São Paulo dá 2.200. Você vê que nada proporcional à distância entre Berlim e Rio e São Paulo, né? É coisa incrível. Mas ele sancionou vetando um jabuti que puseram lá no Senado. Quando a medida provisória passou pelo Senado, puseram lá um jabuti, que diz que é isenta a bagagem em companhias com aviões de mais de 31 passageiros e que pese até 23 quilos. O usual, segundo o CAD, que é o conselho que trata de manter, de proteger a concorrência no Brasil, e o usual é cobrar no mundo inteiro, né? E que isso desencorajaria as empresas de baixo custo da passagem. Então, depois disso, a gente vai ter que ver como se comportam as empresas. Claro que o transporte aéreo também está sujeito aos seus custos, né? Combustível e tantos outros custos, mas também está sujeito à lei da oferta e da procura, né? Se a oferta tiver com preço muito caro e a demanda não conseguir pagar esse preço, o preço naturalmente vai cair, porque ninguém quer ser Avianca, né? Já aconteceu tantas vezes aqui no Brasil, né? Com a VASP, com a Transbrasil, né? Lá atrás aconteceu também aconteceu com a Varig, mas aí parece que tem política no meio, assim como com a Real Aerovias, né? Sempre tem um lado político dessas coisas. Mas, enfim, vamos ver a prática agora para saber como caminha esse mercado das companhias aéreas. Eu queria registrar aqui a prisão pela terceira vez de um médico acusado de pornografia e de abusar de pacientes e que já não tem mais o registro em Belo Horizonte. Eu não sei por que ele foi preso pela terceira vez, porque no meu entendimento ele devia ter sido preso só uma vez, só a primeira, e depois não sair mais da prisão, né? Ele tem aí um recorde de 100 vítimas. Tem 36 anos, vítimas de todas as idades, guardava material dos exames com essas vítimas, focando nas partes genitais, né? Enfim, aqui no Brasil é assim. O sujeito é preso várias vezes, o assaltante, é a quinta vez que foi preso. Espera aí, ele tem que ser preso uma vez só, para não cometer mais, né? Vê aí o corrupto senador que foi condenado por corrupção, ex-senador, que vendia alvará de isenção para empreiteiras não deporem, que não fossem chamadas a depor na CPI mista e na outra CPI da Petrobras, né? Em nome do povo de Brasília, de quem ele era representante como senador. Fez isso, tem que devolver 7.350.000, mas já está em casa. Ele cumpriu 2 anos e meio de uma pena de 11 anos e 8 meses. Será que isso não estimula o crime? Foi indultado pelo presidente Temer, né? E o Supremo achou que o indulto estava valendo. Bom, outra coisa, Sérgio Moro ontem estava ao lado do presidente na hora que foi assinada uma medida provisória para facilitar o confisco de bens do tráfico. O dinheiro vai ser usado para o Fundo Nacional Antidroga, inclusive para recuperar dependentes que com o seu dinheiro sustentam o tráfico num círculo literalmente vicioso. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse que a violação da privacidade na justiça é um caso de polícia e tem que haver prisão dos responsáveis, né? E, por fim, queria registrar que amanhã, um aviso aí para a agricultura, amanhã é o Plano Safra, que vai ser anunciado 10 bilhões de créditos.
E ontem foi o primeiro dia aí de entrada de americanos, canadenses, australianos e japoneses que já não precisam visto para entrar no Brasil. Agora esperamos a recíproca. De Brasília, Alexandre Garcia.